Ô, gente, na moral, o que eu assisti nesses 3 últimos dias foi literalmente a maior operação abafa, esconde. Vamos falar de outra coisa, por favor. A velha mídia em peso na criação da maior polêmica artificial, com direito a um discurso muito louco que chegou até minha filha, ao meu marido. E quando eles vieram me perguntar, eu entendi que a gente precisa esclarecer essa situação, porque o que eu tô vendo acontecer é inacreditável. E o pior é que a gente tá perdendo num assunto que sequer deveria ter discussão, porque a maioria da população já rechaçou isso há muito tempo. E enquanto todas as emissoras do país deram uma amplitude nessa polêmica artificial, recheada de mentiras e argumentos tirados das vozes da cabeça, e eu vou mostrar pra vocês porque esse tipo de coisa a gente tem que expor mesmo. O que rolou essa semana foi pra baixo do tapete, que é tudo tão grave, tão 2010, 2014 das ideias, que os rumores sobre impeachment criaram massa e corpo. E isso é ruim pra quem ganha muito dinheiro nesse desgoverno, né? Se ele cair, a boquinha cai também. Vou mostrar a cortina de fumaça insana que foi criada. Mas mais que isso, eu vou abrir essa cortina para todo mundo ver o que tá atrás. E tudo feito em uma semana. Bora lá? Vou começar aqui mostrando que, diferentemente das análises tiradas das vozes vindas de Nárnia dos atuais analistas da velha mídia, a informação que essa foi a pior semana do governo tem base sólida, a ponto de ninguém conseguir esconder, nem a Daniela Lima. Veja, a vergonha petista na pior semana para o governo Dilma e Fernando Tachad. G1. Aliados veem pior semana do governo e cobram Dilma a arbitrar pressões e guerra contra Tachad. Cadeira de ministro está no centro da crise, oposição torce no camarote por uma tempestade no governo. BBC, pior semana do governo Dilma, 4 dores de cabeça que deixam o governo nas cordas. E para finalizar, não custa lembrar, ela, Daniela. Um governo frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. Como você disse? Esconder. Foi uma semana que não dava mais para esconder o caos, e a gente já vai mencionar o que foi que aconteceu. Mas lembra que eu falei que, além da questão ideológica dos atuais militantes que atuam como jornalistas, também temos os interesses econômicos por trás de muitos veículos da velha mídia que estão comendo só o recheio do bolo. E isso é paia. Um exemplo fácil aqui, matéria de abril de 2024. Dilma deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para a Rede Lully, em comparação a 2022 e 2023. E olha, 2022 era ano eleitoral, onde geralmente as verbas de publicidade sobem mesmo. O Lully deu 60%. De cara. Entendem? Mas beleza, uma semana muito dória pro desgoverno, sem ter como esconder, sem conseguirem esconder, porque ministro Juscelino, que o Dilma tanto defende, foi indiciado pela Polícia Federal e continua no cargo. O leilão do arroz foi anulado pela suspeita de fraude, a bolsa caiu, o dólar disparou e já tinha gente avisando ao Tachad que ele só não caía porque eles estavam com medo do substituto dele ser um mercadante. Meu Deus, olha onde a gente chegou! Escuta só o que estava sendo dito na Rede Lully na noite de quinta-feira, porque começou com a Catanhede elogiando o Dilma, já que ele coloca o Brasil num patamar alto quando a questão é ambiental. Só que aí ela foi interrompida para uma ponderação. Israel. Mas tem um problema que é o seguinte: o Lula está me parecendo que ele sai sempre muito bem quando ele não tem que fazer nada. Ele fala as coisas certas. Fala e vai ser aplaudido. Mas o que ele faz no meio ambiente, por exemplo? O que ele faz no Brasil para mostrar para o mundo que o Brasil é uma liderança de futuro no meio ambiente? Nada. Ele quer explorar o petróleo enquanto tiver petróleo. E não tem nenhuma política diferente dirigida para o futuro. Então a questão climática. Cara, que ridículo.
Tá, ela tava falando que ele era bom na questão climática e tomou um exposed. Então tira isso aí. Vamos deixar esse assunto pra lá. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de TechPix. O discurso dele, o Lula tem autoridade para fazer esse discurso, porque nos 2 primeiros mandatos dele, ele efetivamente produziu uma inclusão social. É o passado, Eliane. Mas a Europa, o mundo lembra do Lula no passado. O Lula de hoje não tem nada a ver. Porque o Lula de hoje não tem nada a ver com o mundo de hoje. Pois então é isso. Ela estava tentando dizer que o Dilma tinha autoridade para falar sobre isso porque no passado ele deixou uma marca. Aí ela é novamente interrompida para dizer que é passado, pois o atual Dilma, presidente eleito por essa galera, não tem nada a ver com a memória afetiva que eles nutriam. Aí a Catanhede finaliza com a frase: o Dilma de hoje não tem nada a ver com o mundo de hoje. Pois é, e o cenário estava muito ruim. E se nada acontecesse, eles teriam que passar a sexta-feira e o fim de semana inteiro falando sobre isso. E falar sobre isso queima o filme, queima o Dilma e eles não querem isso. Lembrando que nessa semana tivemos confissão do método por uma própria militante de esquerda. E isso é muito importante porque vai mostrar muito bem o que aconteceu na sequência desse vídeo. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news porque estavam correndo atrás das nossas fake news. Esse é o método. Agora vamos ao que eles fizeram. E bicho, foi nojento de assistir e eu vou ter que modificar as palavras porque o assunto é sensível e essa plataforma não aceita muito bem, mas eu acho que vai todo mundo entender. Na quarta-feira foi votado o regime de urgência ao PL 1904, o projeto de lei que modifica a questão que envolve tirar bebês das barrigas das mamães. Votação para o regime de urgência foi praticamente simbólica porque já existia uma espécie de acordo, inclusive com orientação positiva do Dilma. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. Ah, Bárbara, você está dizendo que o Dilma instruiu votar a favor da urgência só porque o Partido Comunista do Brasil e o PSOL que se manifestaram? Não. Governo Dilma lavou as mãos sobre o PL dos bebês que são tirados e orientou o PT a aprovar a urgência. Em votação relâmpago, o plenário decidiu acelerar a tramitação do projeto de lei defendido pela bancada evangélica. Tá, mas antes de eu continuar, deixa eu mostrar exatamente do que se trata ou do que não se trata, porque foi muita loucura que eu li e ouvi por aí. O PL 1904 muda apenas uma única coisa. Após 22 semanas, você não pode mais interromper a vida do bebê. Só isso. Mas é importante aprofundar para não ficar nenhuma dúvida, galera. Após 22 semanas, o bebê já tem capacidade de sobreviver fora da barriga da mamãe. Ele é um ser viável à vida. E o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil faz parte, diz que todos têm direito à vida. E aqui eu vou ser lógica e nem um pouco enviesada. Eu vou ser só lógica. Se você impede que uma pessoa viva possa ter a possibilidade de continuar viva, do que você acha que se trata? É disso que o projeto de lei trata. A partir da aprovação dessa lei, o fato em si será tratado como a lei já determina, como um crime. Apenas isso. Ah, Bárbara, mas isso significa que as crianças que foram vítimas daquele crime e a família só descobriu depois das 22 semanas não terão direito ao procedimento e terão que ser mamães? Porque todo mundo sabe, né? Criança não é mãe. E tem meu total apoio. Mas isso é só narrativa e fake news. Deixa eu desmontar isso pra vocês. Se a família da criança só percebeu a gestação em estágio avançado e quer retirar o bebê, ela pode. O nome será parto antecipado. O que não vai poder mais é acabar com a vida antes do parto acontecer. Nossa, Bárbara, mas vai fazer uma criança passar por um parto? Isso é muito traumático. Infelizmente, isso ninguém vai poder tirar dessa criança. Como a partir de 22 semanas o bebê já está grande, ele sairá através desse procedimento, seja com vida ou sem. Isso já aconteceria de qualquer forma. A pergunta é, se já vai acontecer, por que não dá a chance desse bebê sobreviver? Você tem que entender. A pergunta é essa. Ah, Bárbara, mas ela terá que cuidar da criança. Errado de novo.
ela terá a opção de entrega voluntária da criança ainda dentro do hospital. Não quer a criança? A entrega é feita ao Estado e ela irá para adoção. Ah, mas a criança pode não ser adotada? E ouvir essa frase é interessante num país que, segundo pesquisa e estudo de 2023, tem uma criança para 8 famílias que estão em busca de adoção. E aqui eu deixo a minha opinião pessoal. Isso encerra essa polêmica artificial. Até as 22 semanas o procedimento continua super fácil, já que em 2005, no governo Dilma, o ministro da Saúde retirou a obrigatoriedade de se fazer um boletim de ocorrência para você ter acesso a esse procedimento. Em janeiro de 2023, também no governo Dilma, foi retirada a obrigação do hospital de comunicar o crime à justiça. Como a própria Secretaria de Saúde da Bahia expõe orgulhosa em seu perfil do Instagram, até as 22 semanas, mesmo que esse projeto seja aprovado, a sua palavra basta. O que é uma coisa que me deixa meio chateada, porque não comunicar esse tipo de crime tira a chance da justiça de encontrar a pessoa e puni-la por um crime tão pesado. Mas isso aí é uma outra história. Outra fake news que rolou adoidado é que a mulher teria uma pena maior que a do criminoso se ela fizer o procedimento após as 22 semanas. E isso é falso, como aponta a própria Janaína Pascoal quando ela foi até o Twitter criticar o projeto que cria o alívio onde hoje ele não existe. A Janaína aponta que não é à toa que até quinta-feira passada a esquerda estava calada, porque esse PL cria o perdão judicial para o ato, que hoje não existe. E para ser exata, o trecho da lei diz o seguinte, abre aspas, o juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-las, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Fecha aspas. Ou seja, mesmo se acontecer da vida do bebê ser interrompida, a vítima pode ter o perdão judicial, coisa que hoje, como eu disse, não existe. Ah, mas em caso de condenação, por mesmo assim a mulher ir lá e fazer, a pena dela vai ser maior que a do criminoso. Primeiro que eu acabei de demonstrar que isso é mentira, mas só para não deixar nenhuma dúvida, a oposição ao desgoverno protocolou um requerimento de urgência para o PL 4233, que vai aumentar a pena desses criminosos para 30 anos de chilindró, com direito ao benefício de condicional somente após a interrupção química, que era aquele projeto antigo do Bolsonaro. Vocês entendem, né? E eu estou muito curiosa para saber como a esquerda vai votar nesse novo projeto. E é isso. E é tudo isso. E fim. Você escolhe que lado você vai ficar e acabou. A CNBB, que mesmo veladamente apoiou bastante o Dilma, já se posicionou a favor do projeto de lei. A ala evangélica também está cobrando a posição do Dilma, que até o momento da gravação desse vídeo não quis se manifestar. Covarde. Deve ser porque na campanha de 2022 ele se posicionou contra tirar os bebês da barriga das mamães. Vai ficar complicado um posicionamento contrário. Por isso ele pôs a Esbanja e a Rede Lully, assim como a CNN e demais mídias, para poder fazer o trabalho por ele. E você lembra o que eu falei no início do vídeo? Tudo o que eles queriam era alguma coisa, qualquer coisa, para que ninguém mais comentasse a pior semana do Dilma. E foi o que esse tema deu às emissoras, a velha mídia tradicional. Teve muita bobagem, muita fake news e muita narrativa. Mas isso aqui me pegou demais. E é sério, eu não acreditei no que eu tava vendo, lendo e ouvindo. Vou abrir aspas para essa análise vinda diretamente de um diretório estudantil chequevarense de Nárnia. O esturvador está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil e ter um filho. Porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com uma mãe presa? Então, ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dela. Fecha aspas para Otávio Guedes, o analista da Rede Lully. Impressionante. Esse tema está em todas as pautas de todos os jornais em período integral. Você pode ligar para fazer um teste aí na sua TV de canal de notícias da velha mídia. O tema é esse. E eu também aposto que teremos um mega especial no Fantástico. A Folha de São Paulo lançou até um editorial dizendo o seguinte, abre aspas, esse jornal defende a legalização do procedimento,
de ilícitos leves e da eutanásia, com base no princípio da autonomia individual, cujos limites devem ser os direitos dos demais. Avanços nessa direção certamente serão graduais. O que não se deve admitir são retrocessos. Fecha aspas para o editorial da Folha de São Paulo. Enquanto a mídia tradicional te mantém ocupado com isso, a Agência Brasil é obrigada a desmentir a Miriam Leitão, a moça do "se você tá achando ruim, supera porque é só uma sensação". Inflação para 2024 pesa mais para famílias de renda muito baixa. E é importante a gente dizer que a alta dos alimentos é mais que o dobro da inflação e segue numa alta constante, já que o índice de preços ao consumidor veio com uma alta de 0,46% acima da de abril, assustando o mercado e assustando a população que come comida. Pobre come comida. O que me faz lembrar a matéria da Miriam Leitão de março que dizia: inflação dos alimentos vai cair, segundo especialistas. Duas lições a serem aprendidas, moça. Não confiar em torcida como análise e não confiar nos seus especialistas. E na mesma semana que o gabinete do ódio petista estoura, o Janones se torna réu na Suprema Corte por injúria a Bolsonaro em período eleitoral. Carmen Lúcia diz, abre aspas, parece existir prova mínima de autoria e de materialidade do crime de injúria. Fecha aspas. Semana ruim pro Rachadones, que também teve exposto seu vídeo em que ele comemorava o fato de ter destruído o psicológico da Zambelli, que aliás é uma mulher, viu, feministas? Lembrando que no vídeo confesso da militante de esquerda, ela deixa claro que o Rachadones era o líder das fake news. Isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. O presidente disse que pintou um clima de entrar na casa das meninas para registrar a situação que viviam como refugiadas da ditadura venezuelana e o Rachadones colocou o presidente como pedo. Vocês entenderam, né? E assim, ela confessa sozinha porque quis. E sobre isso, o Nicolas protocolou um pedido de investigação junto à PGR em cima da moça, a Denise Tremura, e do Rachadones, pelos crimes de organização criminosa durante o período eleitoral, criando calúnias e fatos inverídicos para desestabilizar e alterar o pleito eleitoral. Achei gostoso, porque o que a Suprema Corte vai fazer? O que a PGR vai dizer? Vai dizer que espalhar fake news em período eleitoral não é crime? Com áudio de confissão e tudo mais? Isso vai ser no mínimo interessante. Mas vamos falar sobre botar no traseiro do pobre para beneficiar a JBS dos irmãos Batistas, que foram salvos pela justiça do país e estão de volta à mesa do presidente da República, que editou uma medida provisória beneficiando a empresa de energia que os irmãos Batista acabaram de comprar. E o custo desse benefício vai ser subsidiado pela população, que pagará mais caro no consumo. A desculpa foi maravilhosa. É para dar sustentabilidade para a distribuidora dos irmãos Joesley e Wesley lá na Amazônia. Mas é o governo dos pobres fazendo o pobre pagar a conta do bilionário. Aliás, o lucro dos bancos em 2023 bateu novo recorde e chegou a 144 bilhões. E o pobre aí pagando imposto na blusinha. Shh. Você tá ouvindo isso? Não? É porque a mídia tá calada. Deve ser para salvar a democracia. Ainda nessa semana, o mercado parou para se perguntar se o arcabouço fiscal, tido como uma vitória do Tachad, que serve para gastar mais caso você arrecade mais, vai parar de pé. Os caras que elegeram o Dilma estão perdendo a fé. E o André Esteves teve que dizer o óbvio. Mercado é a sociedade se expressando através dos preços. Está nos sinalizando que chegou um limite, o aumento da carga tributária. O brasileiro não aguenta mais elevação de imposto. Simplesmente não dá. Chegou ao limite. E essa fala veio bem no dia que o mercado soltou a mão do Tachad pela irresponsabilidade fiscal, onde eles contam com o aumento de arrecadação através de novos impostos e seguem gastando 71 mil na diária do hotel do Dilma e da Esbanja lá em Genebra. E enquanto a gente discute a diária caríssima do Dilma e os 70 mil gastos em tapete para Alvorada,
um hospital usava uma embalagem de bolo como máscara de oxigênio num bebê de 3 meses. Então o mercado botou o pé no peito do Tachad, que agora tem o seguinte discurso. Tachad fala em revisão ampla, geral e irrestrita nos gastos do governo. Ou seja, vai começar a cortar gastos. A questão é, onde que ele vai cortar? Os caras ensaiaram anunciar de forma especulativa desvincular a previdência do salário mínimo, ou seja, tentar pagar menos para o aposentado. Só que aí o pau torou em cima e ontem a Tebet disse que, isso não vai acontecer. Confia. Mas a crise em cima do Tachad foi tão pesada que levou o Congresso a devolver a medida provisória entregue pelo Dilma. E o peso é tão grande que na rede Lully se falava isso aqui. Não é um equívoco, é uma avacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso. O Lula foi eleito prometendo estabilidade e previsibilidade econômica. Não há previsibilidade nenhuma. É a baderna jurídica. Hoje vale uma regra. Amanhã, pela canetada do presidente, vale outra regra tributária. Coisa de república bananeira. Não. A discussão sobre subsídios ao empresariado é uma discussão muito importante aqui no Brasil. Tem uma quantidade imensa de subsídios. Mas medida provisória de validade imediata que muda a situação tributária. O Haddad está brincando com esse negócio. É gozação. É só isso. Um belo de um esculacho. E quando o Dilma foi perguntado sobre como fazer para acalmar a pressão em cima do Tachad, ministro da Economia, ele respondeu isso aqui. Mas para acalmar o Brasil em relação ao Haddad, a posição, essa pressão toda? Não tem nada para Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, não sei qual é a pressão contra o Haddad. Igual o Biden, né? Olha, incrível, ministro da Defesa, o Tachad. Só na quarta-feira, os estrangeiros tiraram 3 bilhões de dólares da Bolsa Brasileira. E o acumulado negativo de retirada estrangeira no Brasil só em 2024 já passa dos 40 bilhões. E no meio desse desespero do Tachad para se mostrar responsável com dinheiro público, a Folha nos conta que o governo alterou dados da Previdência para reduzir a projeção de despesas em 12 bilhões e que essa alteração permitiu o desbloqueio de verbas contingenciadas para pagamento de emenda parlamentar. O deputado Sanderson já anunciou que está acionando o Tribunal de Contas da União porque, se confirmado, é crime para Carvalho, viu? A Dilma fez algo parecido e a gente sabe no que deu. Sobre mais esse suposto possível crime, a mídia disse nada. Não disse nada, estão falando até agora do projeto dos bebês, em tempo integral. E eu disse mais esse suposto possível crime porque tivemos o Arrozgate nessa semana, que a mídia jura que acabou porque seria bom acabar para evitar a fadiga, né? Mas secretário Neri Geller, demitido na história do Arrozgate, diz que foi pressionado pelo governo para comprar o arroz e é um bode expiatório. Pressionado pelo governo. Seu Neri, ou o senhor fala, ou o senhor vai ter que pagar sozinho. São só essas suas opções, tá? Se você não teve um amigo para te contar, eu tô te contando. E porque a semana teve muito de caso policial, o Juscelino, ministro que desde o início do desgoverno Dilma está envolvido em matéria de corrupção, acabou de ser indiciado pela Polícia Federal por corrupção. E o Dilma bancou ele no cargo, de novo. E assim, o problema era o Bolsonaro que falava palavrão, né? Tem também os servidores públicos que seguiram anunciando novas greves, inclusive o pessoal do meio ambiente. Só que o que mais me chamou a atenção é que os professores, que são base do Dilma, após reunião com o desgoverno, anunciaram ontem que a greve continua. E eu só queria avisar que o Bolsonaro deu 33% de aumento para os professores. O Lula ofereceu 0 em 2024. Mas ainda bem que vocês tiraram o Bolsonaro, né? Ele falava muito palavrão. Aproveita e faz o L. Pantanal também teve um aumento de 54% nas queimadas em relação ao maior ano, que foi 2020. 54%, eu disse. E por conta disso, a Folha nos conta que cobras e macaquinhos estão sendo carbonizados.
Mas a mídia está em silêncio porque isso só é um problema se o governo for de direita. Na esquerda é a queimada do amor com muita hipocrisia de artista e de jornalista militante. E o Macron, hein? Macron tá calado. Mas sobre o Macron, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, veio para representar. Ai, ela é nossa Bolsonara, sem defeitos. Para encerrar esse vídeo, eu deixo as palavras do desembargador William Douglas sobre ativismo judicial e censura. Eu vou pedir para você parar mesmo e prestar atenção, porque vale muito a pena. Senhores, eu sou juiz, eu sou magistrado há 30 anos, nós não temos um único voto. Como é que eu sem voto, aliás, como que 513 deputados, 81 senadores passam um tempo danado aqui fazendo acordo, organizando uma lei para sair uma lei que contempla todos, e a gente sabe como é difícil, com uma representação bastante razoável da sociedade, um único ministro em decisão monocrática vale mais do que todos os senhores. Eu não quero viver num país onde quem manda mais é quem não tem voto. E quem tem voto são os senhores que sabem fazer isso. E os senhores não estão usando o poder dos senhores aqui para se proteger. Veja, outra coisa, os senhores têm aberto mão do debate e estão querendo ganhar no judiciário, acusando de crime um colega que pensa diferente. E, senhores, a única forma de garantir a voz ao correto é garantir a todos, inclusive ao errado. Como diz o próprio Antônio Scalia, ele diz o seguinte, ele fala que ele garantiria os direitos da lei até o próprio diabo, porque o dia que o diabo não tivesse direito, ele também não vai ter. Então, se não for pela democracia, nem pela Constituição ou qualquer outra coisa mais honrosa, que seja por egoísmo, que seja por autoproteção. Proibir alguém de falar para evitar mentira também acaba evitando a verdade. A fala do parlamentar não precisa ser correta para ser protegida. Basta ser a voz de alguém que colocou ele ali. Então, acho que tem faltado confiança no debate e essa compreensão de que quando, do jeito que está montada a coisa, os senhores estão perdendo a capacidade de representar. Senhores, da onde que está na Constituição que vocês não podem estar no YouTube? Os senhores têm que estar do lado do povo, os senhores têm que se comunicar com o povo. Tudo bem, tem povo que acompanha aqui, TV Senado, TV STF, TV isso, TV aquilo, eles têm acesso, mas é óbvio que o povo brasileiro, ele usa o Instagram, é o Twitter, é o YouTube. Como é que se pode querer que um parlamentar não possa falar no YouTube? Isto aqui é um absurdo. Isso aqui tira direito de vocês, isso aqui foi usado para prender vocês. Então, eu concordo com a Dora, eu não gosto de um rol, mas talvez o rol proteja, porque do jeito que está hoje, olha só, a Constituição fala que os senhores são invioláveis pelas opiniões. O senhor não tem opinião só aqui dentro. Vossa Excelência tem opinião lá fora também. E lá fora, como é que pode você dar a sua opinião e o seu eleitor quer que você dê opinião? Se Vossa Excelência não der a opinião, o seu eleitor fica chateado, se sente traído. Então, como que pode o judiciário, sem um único voto, sem a legitimidade do voto popular, calar os senhores, calar o povo que os senhores representam, dizendo o seguinte, você só pode falar aqui dentro do parquinho. Isso é guetização da democracia. Isso é guetização da democracia. Então, toda a jurisprudência que diz que os senhores têm mais liberdade dentro do parlamento é uma falácia, é uma enganação, é uma redução daquilo que está na Constituição. Não me importa se a Constituição é boa ou ruim, é a Constituição. Quem não quer isso, que mude a Constituição. Mas até lá, desculpe, eu já estou concluindo, desculpe a morosidade. Eu tenho profundo respeito pelos senhores, eu realmente gostaria que os senhores pudessem ter a liberdade, a mais absoluta, ainda que o custo seja algumas besteiras, algumas coisas ruins, mas que os senhores têm que ter a liberdade de falar pelos eleitores dos senhores. Sem isso, com o juiz calando a boca de vocês, o que é absolutamente errado, não existe democracia nesse país. Só isso que eu queria falar por enquanto. E após esse vídeo que diz o que eu não posso dizer, porque democracia é para Carvalho, eu venho te convidar a mais que patrocinar, financiar o meu trabalho através da Família Te Atualizei, que com 10 bonoros por mês você vira meu sócio na busca pela cultura, que é nossa, e a gente vai lá pegar ela. Você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço um conteúdo exclusivo. E no Dia dos Namorados tem desconto de 2 meses na assinatura anual. Já no plano Pra Sempre, você leva como presente de agradecimento essa caneca exclusiva, porque saudades do nosso ex? Sim, temos. Muita. Então, se você quiser e puder, eu tô deixando o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito, muito,
Muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Esse PL aí que deu mega repercussão, passa? Você é contra ou a favor? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!